Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algumas ideias transformadoras do livro The Elements of Academic Style, do Eric Hayot. A ideia aqui é bem simples. A gente vai ver como transformar aquele processo de escrita, que muitas vezes é super penoso, em uma prática que, na verdade, nos dá poder e clareza. Bom, vamos começar com uma pergunta que, olha, com certeza todo mundo aqui já se fez em algum momento. Por que escrever é tão, mas tão difícil? Aquela ansiedade da página em branco, sabe? É uma coisa quase de universal, ainda mais quando o trabalho é mais sério. É justamente essa luta que a gente vai começar a desvendar agora. Nossa jornada hoje vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai identificar um problema muito comum, a tal da armadilha do trabalho de seminário. Depois, vamos propor uma mudança de mentalidade, a ideia de que a escrita cria ideias. Daí, a gente parte para a prática. Como construir uma rotina, como dominar uma estrutura chamada U assimétrico e, por fim, como lembrar do nosso objetivo principal, escrever para quem vai ler. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo do problema. O Hayot identifica a origem de muitos dos nossos hábitos ruins de escrita no que ele chama de a armadilha do trabalho de seminário. E esse slide aqui mostra o contraste de uma forma brutal. De um lado está o modelo que a gente aprende na escola ou na faculdade. Prazo apertado, maratona de escrita para entregar, revisão que é quase nada. Do outro, a realidade profissional. Um processo que leva tempo, é cíclico, você pensa, escreve, revisa, pensa de novo. Essa desconexão que cria frustração. Porque a gente foi treinado para uma corrida de 100 metros, quando, na verdade, a escrita de verdade é uma maratona. E essa armadilha acaba ensinando para a gente as lições erradas. Ela faz a gente acreditar que um texto bom nasce rápido, que dá para tocar vários projetos complexos ao mesmo tempo, que revisar é só passar um corretor no final, mas a verdade é que o primeiro rascunho, ele não é o fim da linha, ele é só o ponto de partida. Para quebrar esse ciclo, a gente precisa de uma virada de chave, uma mudança fundamental na nossa forma de encarar a escrita. E é aqui que a gente entra na filosofia central do livro. Essa citação do Eric Hayot, para mim, resume tudo. Escrever não é só registrar um pensamento que já está pronto na sua cabeça. É um ato de criação. É ali, no processo de botar as palavras no papel, que as ideias são de verdade forjadas, testadas e, finalmente, ganham vida. Então, o ponto crucial é esse, sabe? É parar de ver a escrita como uma tarefa de transcrever o que já está na cabeça. Tem que pensar nela como o motor, a ferramenta que constrói o pensamento. É um processo dinâmico, de descoberta, e não um simples ato de documentar algo. Ok, com essa nova mentalidade na bagagem, a gente pode finalmente passar para as soluções práticas. E a primeira delas tem a ver com criar hábitos e cuidar da psicologia da escrita. A real é que boa parte da dificuldade de escrever é psicológica. É aquela decisão diária, sabe? Preciso sentar para escrever. Isso é desgastante. A solução para isso? Transformar em hábito. Pensa bem, é igual escovar os dentes. Um hábito tira o peso da escolha e transforma a ação em uma coisa automática. Tá, mas quanto tempo leva? Um estudo de 2009, que o Hayot cita, descobriu que um novo comportamento leva em média 66 dias para se tornar automático. Isso mesmo, pouco mais de 2 meses de consistência para que o hábito de escrever se instale de vez. E as duas regras de ouro para construir essa prática são, na verdade, bem simples. Primeiro, escreva todos os dias, sem exceção. É para buscar essa automaticidade. E segundo, crie metas pequenas e que você consiga cumprir. O foco não é ser um herói e escrever um livro num dia, mas sim a consistência. E isso leva a gente para uma ideia muito poderosa. O objetivo não é só produzir texto. É se tornar uma pessoa que define e cumpre metas, consistentemente. Cada meta pequena que você alcança gera um ciclo de autorrecompensa, de motivação, e é isso que serve de combustível para o trabalho de longo prazo. Agora vamos para uma das ferramentas de estrutura mais inovadoras do livro, algo que ele chama de U assimétrico. Então, o que é isso? Pensa num modelo para organizar argumentos que tem o formato da letra U. Você começa lá no alto, com uma ideia geral, abstrata. Aí você desce até a base do U, o ponto mais específico possível, com suas evidências, com citações, e depois você sobe pelo outro lado, chegando numa conclusão nova, mais rica do que o ponto de partida. Esse diagrama aqui na tela mostra bem como isso funciona. E o mais incrível é que essa estrutura é o que se chama de fractal. Ou seja, o mesmo padrão de U que você usa para organizar um parágrafo, você pode usar para organizar uma seção inteira, um capítulo, até o livro todo. É uma ferramenta que funciona em múltiplas escalas. O caminho desse U segue 5 níveis, basicamente. Começa no nível 4, afirmação abstrata.
Aí desce para os níveis 3 e 2, com interpretação e evidências mais detalhadas, até bater no ponto mais concreto de todos, o nível 1. A partir daí, o argumento sobe de novo e emerge no nível 5, que é uma nova síntese. Uma ideia que expande o que você disse lá no começo. A beleza disso tudo está na simplicidade. Esse formato de U te dá um mapa, um roteiro claro para construir argumentos que são sólidos, convincentes, não importa se é num parágrafo só ou ao longo de um livro inteiro. Bom, agora que a gente tem as ferramentas em mãos, vamos elevar um pouco a conversa. Afinal de contas, para quem a gente está escrevendo? E isso nos leva ao objetivo final, a experiência de quem vai ler o texto. E aqui tem uma distinção que é fundamental. Quem escreve tem uma visão sincrônica do texto, ou seja, conhece o argumento inteiro de uma vez só, como se estivesse olhando um mapa. Já quem lê tem uma experiência diacrônica. A pessoa vai descobrindo o argumento de forma linear, passo a passo, como se estivesse numa jornada no tempo. E aqui está o pulo do gato. O nosso trabalho não é só expressar ideias, jogar elas no papel. É projetar, de forma consciente, a jornada de quem lê. É ser uma espécie de guia, controlando o ritmo, as revelações, o fluxo de informação que a outra pessoa vai receber. Para ilustrar isso, o Hayot usa a famosa metáfora do iceberg. O artigo ou o livro que a gente lê é só a pontinha visível. Mas sustentando essa ponta, existe uma massa gigantesca e invisível de pesquisa, de rascunhos, de reflexão. A verdadeira arte da escrita, então, está em gerenciar toda essa informação, escolhendo com muito cuidado o que vai aparecer para criar uma experiência focada e poderosa para quem lê. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A gente viu que a escrita é um processo que cria ideias, que molda hábitos, que projeta uma experiência para outras pessoas. Mas e se o verdadeiro valor não estiver só no produto final, mas sim na jornada de se tornar o tipo de pessoa, o tipo de pensador capaz de criar aquilo? Fica aí a provocação.